cá estamos nós para contar um método de estudo que nos fez passar em medicina tão cedo. Vocês pedem tanto, então hoje a gente vai contar para vocês. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana. Eu sou a Maria e nós somos as Doutoras 16. Hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Já deixa seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações e vem com a gente. Antes de tudo, para começar a explicar todos os pontos principais que a gente fez no ano de preparação para o vestibular, uma das coisas essenciais foi o local, né, Ana? O local do nosso estudo, onde a gente estudou, que foi em Curitiba. Um cursinho, foi no Positivo, com excelentes professores, uma base muito boa e que eu tenho certeza que foram fundamentais para a gente ter passado. Ter pesquisado também com pessoas que já passaram, que entendiam do método que a gente estudava. Então a gente fez o nosso último ano do colegial lá no Positivo de Curitiba, que foi também essencial, né, para que a gente conseguisse realmente dedicar esse tempo aos nossos estudos, que foi o cursinho que a gente escolheu. Bons lugares. A primeira dica é fazer fluxogramas. Eu sei que existem vários métodos, mas foi um que me ajudou muito, principalmente em história, geografia, filosofia, que são matérias onde você tem que ter uma linha do tempo, as coisas acontecem de tempos em tempos. Eu lembro que enquanto o professor falava, eu pegava uma folha de ofício e já ia anotando. E também no meu quarto, em cima da minha cama, eu não sei se eu até tenho foto, eu posso mostrar pra vocês, eu comprei um mapa do mundo e lá, enquanto as aulas que o professor dava na semana de história, geografia, eu fazia links nesse mapa e colocava post-its para sempre quando eu tinha um tempinho olhar aquele mapa e dar uma revisada. Aquilo ajudava muito, gente. 5 minutinhos do dia já tava lá e eu conseguia revisar. Então, o fluxograma é uma ótima dica, principalmente para essas matérias. Segunda dica é: assista às aulas no dia que você assistir às aulas, já faça as matérias do dia. Eu sei que tem muita controvérsia nessa, tem muita galera que fala, ai, não tem problema se eu fizer em outro dia, ou às vezes não deu tempo, tudo bem, gente, eu entendo. Porém, um dos métodos que nos ajudou muito, o discernimento e a capacidade e a organização de saber que as matérias que a gente assistiu, a aula que a gente assistiu no dia, a gente ia cumprir as atividades no dia. Eu lembro que raras as exceções, geralmente dias que eu passei mal mesmo, assim, até teve um dia que eu fiquei com uma gripe, assim, nossa, gigantesca. Pra quem conhece Curitiba sabe a mudança de clima que tem durante um dia, então eu fiquei mal e tive que ir pro hospital e tudo mais. Eu lembro que nesse dia foi um dos únicos dias desse tempo de preparação do vestibular que eu acumulei matérias e aí desacumulei no final de semana, né? Que isso é muito comum. Então, tenha uma rotina de estudo, uma organização para que matéria dada é matéria estudada hoje. Eu lembro que tinha um professor meu que falava isso. A terceira dica é: todas as matérias que você vai ter no seu dia, revise antes elas. Principalmente história, geografia, matérias que você tem que pensar, você tem que ter um raciocínio. Eu lia sempre antes, grifava, a gente sempre recebia uma apostila e nessa apostila eu grifava, dava uma lida para não ir para a aula crua do conhecimento ou da matéria, enfim. E, gente, faz toda a diferença, porque aí, coisas que você não entendia na leitura, na hora da aula você tira suas dúvidas e você consegue fixar muito melhor. Então essa é uma dica também muito, muito, muito boa e que me ajudou muito. Quarta dica é: eu fazia os meus resumos em forma de palavras-chave em uma ficha. Eu vou explicar para vocês melhor. Depois de eu ter lido a aula, antes de assistir a aula, isso levava uns 10 minutinhos, assim, eu lia a aula que a gente ia ter, eu assistia a aula com o professor, eu fazia as questões, né, que a gente tinha na nossa apostila, e depois de ter entendido bem a matéria, geralmente depois de ter feito as questões, eu fazia no estilo de ficha, um resumo geralmente eram palavras-chave. Que esse resumo era o que eu ia utilizar para quando eu fosse revisar a matéria. Essas palavras-chave ou pequenos fluxogramas que eu fazia, me faziam lembrar de toda a matéria que eu tinha que estudar. Então eu lembro que até no cursinho positivo que a gente estudou, a gente recebia um Memorex, que era um livro, na verdade uma apostila,
com um resumo muito compactuado de tudo que a gente tinha visto ao longo de um ano. Então eu lembro que eu fazia essas mini fichas e aonde estava o resumo do assunto no Memorex, eu colocava a ficha. Então quando eu ia revisar futuramente, eu pegava esse Memorex, né, abria, por exemplo, geografia, lia o que estava no Memorex, que era coisinha básica, e lia as minhas palavras-chave na ficha, que me faziam lembrar do conteúdo. A quinta dica é usar post-its. Naqueles mapas que eu falei que eu fazia no meu quarto, eu lembro que eu colava no guarda-roupa, que eram coisas chaves, às vezes fórmulas de matemática que eu precisava toda hora olhar, era mais fácil, olhava e falava mais uma vez, de repetição mesmo, e me ajudou muito. Então eu colocava post-it em tudo, gente, em tudo, pontos principais, fórmulas matemáticas, coisas que o professor falava, esse ano pode cair no vestibular, fiquem atentos, eu anotava tudo. A sexta e última dica é sobre redação. Para quem tá nesse mundo de vestibular sabe a importância de uma boa redação numa prova. Então, a dica que eu dou é a seguinte: a gente estudava redação e estudava os principais temas, as principais possibilidades de temas que poderia cair naquele ano na prova. Um bom professor vai te ajudar muito nisso. Então, a gente estudava vários temas e eu fazia cada tema estudado de redação, quando minha redação assim ficava redondinha, depois de ler, reler, a professora rabiscar, arrumar, nanana, quando a redação ficava redondinha, ficava uma boa redação, eu pegava, geralmente por parágrafos, né, da minha redação, eu pegava uma folha e colocava assim, por exemplo, o tema dengue, que foi o tema que caiu na minha prova. Aí eu colocava dengue, aí eu colocava uma palavrinha-chave, que me fazia lembrar para depois, na hora, eu escrever o primeiro parágrafo, uma palavrinha-chave do segundo, uma palavrinha-chave do terceiro, uma palavrinha-chave do quarto, por exemplo. Então, assim, quando eu via naquela minha fichinha de resumos de várias redações, eu tinha dengue, eu tinha as 4 palavras principais que eu sabia que era daqueles 4 temas, aquelas 4 ideias, digamos, que os meus parágrafos iriam se basear. Então, eu tinha uma noção gigantesca já para a prova, e foi isso que aconteceu. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova, o tema era dengue, eu já tinha estudado sobre isso, eu lembrei exatamente dos 4 pontos, e para você discorrer uma redação é muito mais tranquilo. Bom, essas foram as nossas dicas e comentem aqui se vocês gostaram e a gente deseja boa sorte para vocês que estão nessa época de prestando vestibular, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!